Deu ok. Bom dia a todos, bem-vindos ao evento de lançamento da quinta edição do Fintech Deep Dive, uma pesquisa realizada pela PwC em parceria com a Associação Brasileira de Fintechs. Sou Mariana, sou diretora da AB Fintechs. A Associação Brasileira de Fintechs é uma associação criada há pouco tempo, mas já tem uma representatividade muito grande. Nós somos focados em dar representatividade, ser a voz das fintechs no mercado brasileiro e também fora do Brasil. Hoje nós temos 3 principais vertentes, pilares da associação, que são geração de negócios para os associados, aproximação e representação das fintechs junto ao poder público e a provocação de impacto social positivo na sociedade. A nossa governança é formada por uma diretoria, né? Toda a diretoria é composta por executivos, fundadores, pessoas que têm fintechs, e também por um conselho consultivo, que são pessoas que não são diretores de fintechs, mas trazem aqui uma representatividade importante e têm um papel importante na interlocução também com o mercado. Bom, hoje a associação ela tem aproximadamente 660 associados, fintechs associadas, com várias verticais de atuação. As que têm um número maior de fintechs são as de meio de pagamento, crédito e conta digital. Nós temos várias outras fintechs também de gestão financeira, criptoeconomia, agfintechs e por aí vai, né? Bom, então, finalizada aqui essa apresentação, gostaria de passar a palavra para o Willer, da PwC, para ele compartilhar com a gente essa pesquisa. Legal. Bom, pessoal, muito bom dia. Eu sou Willer Marcondes, eu sou sócio da PwC, lidero dentro da PwC a prática de consultoria para serviços financeiros. Eu sou um homem branco, cis, cabelos loiros, estou vestindo uma camisa social branca, um terno escuro e uma calça social também escura. Bom, novamente é um grande prazer estar aqui com a AB Fintechs, com os nossos convidados, para falar os resultados dessa pesquisa da Fintech Deep Dive 2023. É a quinta edição dessa pesquisa, então que para a gente é muito interessante poder avaliar a evolução que as fintechs têm tido ao longo do tempo, ao longo desses últimos 5 anos, e também observar o momento e a realidade que essas fintechs estão passando dentro do momento econômico e da realidade do mercado brasileiro. A pesquisa vai ser amplamente divulgada nas nossos canais e também na mídia, então todos vocês vão ter a oportunidade de acessar o conteúdo através das nossas plataformas, e hoje eu vou passar os principais resultados e que a gente vai fazer uma conversa aqui também com os nossos convidados sobre a realidade desses números no contexto de algumas fintechs. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, começando aqui pelo nosso, se o passador funcionar, só um segundo, vamos lá. Bom, então acho que a primeira mensagem aqui em relação à pesquisa, né? O grande mote, o grande tema desse ano foi a resiliência. A gente vive um cenário econômico hoje em que a gente observou aumento de juros, o retorno da inflação, as fintechs e as empresas digitais sendo pressionadas por uma escassez de investimento. Então, essa combinação de fatores, ela cria, obviamente, uma pressão econômica, uma pressão nos negócios, e as fintechs estão expostas a isso. Então, a pesquisa, em diversos aspectos, vai mostrar como foi essa resiliência e como as fintechs reagiram a esse cenário. Tá? A gente vai observar como principais destaques, né, um aumento das fintechs que têm receitas geradas, então a maior parte delas correu para obter e capturar receitas. Aumentou bastante também a fatia das empresas que conseguiram atingir o break-even, mostrando que o foco ao longo do ano foi realmente uma captura de valor e uma geração de valor. Então, os resultados da pesquisa estão bastante alinhados a isso. Né? Então, começando pelo primeiro tema, os investidores ficaram mais seletivos. Tá? E como as fintechs nos reportaram isso ao longo da pesquisa. Tá? Primeira coisa que a gente observou, né, nos anos anteriores, a pesquisa não destacava, como apareceu nesse ano, e a gente observa aqui nos números, né,
52% das fintechs nos comentaram que o grande desafio para obter capital é a crise econômica, tá? Ante um número de 19% da pesquisa do ano anterior. Ou seja, conseguir esse capital ficou realmente difícil. Temas como exposição de mídia deixaram de ser a principal preocupação e também o tema como a escassez dos investidores e encontrar esses investidores também voltou a ser um tema que preocupa na agenda das fintechs. Então, primeira mensagem importante as fintechs observaram ao longo da última pesquisa essa dificuldade de captar recursos, tá? Não mudou tanto o cenário das fintechs que precisam de capital. Ele era 52% ano passado e esse ano, na pesquisa, o resultado observado é que 55% das fintechs continuaram nos dizendo que precisam, 74% das fintechs nos disseram que precisam de investimentos, sendo que desse percentual, 55% delas precisam de investimentos de até 10 milhões de reais. Esse número subiu ante ao número de 52% do ano anterior, ou seja, mostrando que as fintechs, 74% delas está dizendo para nós que precisam ainda de investimentos, mas esses investimentos estão mais contidos, as empresas precisam menos que 10 milhões, isso mostra que as fintechs estão buscando realmente investimentos com consciência, por razões que a pesquisa não toca, mas podem ser o aumento do custo de capital, a dificuldade de observar esses investidores, então por vários motivos as fintechs estão mais contidas na sua busca por investimento. Além disso, mudou um pouco a estratégia de capital dessas empresas. Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico, a parte de cima, a gente observa que 52% das fintechs, elas têm estrutura de capital próprio, né? 38% tem algum tipo de investimento, mas como estratégia de capital primordial, caiu bastante o número das fintechs que esperam receber investimento de um fundo. Isso era 45% no ano anterior e caiu a 33%. Em contrapartida, a gente observa que cresceu muito as fintechs que estão dizendo para a gente que pretendem manter a empresa privada, subiu de 13% para 21%. Isso é reflexo dessa maior escassez de investimentos. Da mesma forma, a gente observa que as empresas que têm como estratégia realizar a IPO, esse número cresceu marginalmente, mas ele cresceu, o que vai mostrando que mesmo a captação de investimentos, ela está tomando, de estratégia de capital, ela está tomando alguma estratégia um pouco mais diversificada e mais criativa, como, por exemplo, a oportunidade de abertura de IPOs para financiamento e parte da estrutura de capital. Então, isso mostra uma mudança de mentalidade e da forma como as fintechs têm olhado a sua estrutura de capital. Além disso, a gente observou, e esse, dentro dos vários anos que a pesquisa está sendo realizada, esse foi o ano em que a maior número observado de fintechs falou para a gente que já atingiu o break-even point, o ponto da qual elas deixam de ter um resultado negativo, elas começam a fazer, então, um resultado positivo ante o investimento realizado. Isso é realidade para 43% das fintechs pesquisadas na amostra. Tá? O estágio em que elas estão, 51% delas está no que a gente chama do estágio inicial, né, com um faturamento e clientes, aí, faturamento abaixo de 5 milhões, mas já com uma carteira de clientes, e 44% delas estão no que a gente chama de estágio de expansão, elas realmente estão numa fase mais madura, e esses percentuais também cresceram. As empresas que estão na fase de desenvolvimento ou idealização diminuíram proporcionalmente, novamente mostrando que o amadurecimento é uma realidade dentro dos anos aqui e das pesquisas. Tá? Quando a gente pergunta para as fintechs qual o percentual estimado de faturamento delas, né, no último exercício, o que a gente observou foi uma queda significativa das empresas que não têm faturamento, que é o primeiro gráfico à esquerda. Se a gente observar, esse percentual chegou a ser 38% das fintechs no ano de 2020, em que ele atingiu o maior percentual. Esse ano, praticamente, só 6% das fintechs, é um número muito baixo de fintechs, nos reportou que ainda não tem faturamento. E a gente observou um importante amadurecimento. Então, as empresas estão aí com faturamentos, com crescimento expressivo ali a partir já de 350 mil a 1 milhão de faturamento, e houve um crescimento em todas as linhas. O que mostra que o ano para as fintechs, nessa linha da resiliência, foi um ano de correr atrás de obter essas receitas, ganhar clientes e melhorar a performance dos negócios. Tá? Quando a gente perguntou como foi o ano do ponto de vista de crescimento vis-à-vis o ano anterior,
Esse ano o ano fechado, 2022, resultado da pesquisa, ele foi o ano em que observou-se menos crescimento proporcional ao ano anterior. O que significa isso? 38% das fintechs nos disseram que dobraram os faturamentos, as receitas comparativamente com o ano anterior, né? E aumentou muito o percentual das empresas que disse que cresceu de 1% a 50%. Tá? Então, no ano anterior, tinha sido 46% das fintechs que observaram uma receita que dobrou, esse ano caiu a 38%, o que mostra também que foi um ano mais difícil de ser colhido e que as empresas que cresceram de 1% a 50% expandiram do ponto de vista proporcional a essa realidade. Tá? Do outro lado, quando a gente fala do foco no negócio, esse também é um dado que chamou muita atenção nesse ano da pesquisa. Tá? Quando a gente olha o círculo menor na parte interna do gráfico, que é o ano de 2022, é bem possível observar que as empresas que são 100% focadas apenas no B2B, no negócio entre empresas, ele subiu de uma proporção de 40% para 56% das fintechs estão nos dizendo que elas estão 100% focadas de negócio entre empresas. E aquelas fintechs que estavam focadas em negócios com consumidores, que a gente chama do B2C, ou mesmo com uma estratégia híbrida, né? As que estavam focadas no consumidor e numa estratégia híbrida caiu de 44% para 35%. O que isso mostra? Isso mostra um foco maior em segmentos talvez de maior geração de receita ou de maior rentabilidade. Então, a estratégia do B2C ela continua uma realidade para uma parte importante das fintechs, ainda que tenha caído, mas as fintechs nos mostraram que elas estão mais focadas em negócio entre empresas, porque potencialmente a geração de negócios nesse ciclo ela era mais interessante. Tá? Então, hoje dá para dizer que a maioria das fintechs, dentro da nossa pesquisa, tem um foco de negócio B2B, o que mudou o panorama em relação a anos anteriores. Tá? Quando a gente pergunta, então, dentro desse perfil de cliente das empresas, 52% das fintechs estão nos dizendo que os clientes delas são pequenas ou médias empresas. Tá? 21% são empresas corporates e 20% estão focadas ali, 26% estão focadas entre pessoas físicas ou microempreendedores individuais, que é algo muito parecido. Tá? O que isso também nos mostra? Né? Nos mostra que, de alguma forma, a indústria financeira tem um espaço não ocupado, talvez entre as instituições mais tradicionais ou os grandes bancos, e que essas pequenas e médias empresas estão subatendidas nas suas ofertas. E talvez seja esse o espaço que as fintechs estão procurando obter e explorar, exatamente num segmento em que as ofertas são rentáveis e talvez subatendidas do ponto de vista de produtos e serviços que são possíveis de serem ofertados. Né? Avançando então em relação à pesquisa, o tamanho dessas fintechs mostra também um amadurecimento. Então, as empresas que têm as fintechs, né, que têm até 20 funcionários, caiu de um percentual de 60% para 51%, somado aqui todo o lado esquerdo. Então, isso mostra que as empresas fintechs amadureceram, né, e o percentual de fintechs que tem acima de 21 funcionários, ele cresceu aí proporcionalmente, especialmente aí nessa faixa de 20 a 50 funcionários, onde foi observado o maior crescimento das fintechs, o que mostra também um amadurecimento. As operações de grande escala, a necessidade de você fortalecer as estruturas para gerar os produtos e serviços necessários. Né? Quando a gente perguntou qual o segmento de atuação, novamente aqui reflete um pouco do momento em que essas fintechs estão. Né? Crédito, a gente sabe que ele é um tema desafiador de você ofertar crédito em momentos de economia fragilizada. Né? Você fica muito exposto. Então, as fintechs que tinham como foco primordial crédito, ele caiu de 21% para 17%. Em contrapartida, a gente observou crescer temas que estão muito ligados a movimentos regulatórios, como gestão financeira, que encaixa muito com o tema de regulação de Open Finance e com regulações aí de pagamentos que a gente observou ao longo do ano, e também temas de cripto. Então, o percentual das empresas que estão focadas de alguma forma no tema cripto também cresceu ao longo do ano e já é observado na pesquisa. Então, houve uma migração de foco entre um produto mais exposto, que é o tema de crédito, para produtos talvez de maior foco em serviços, o que traz uma menor exposição ao risco de crédito. E ficou basicamente estável
as fintechs que nos disseram que tinham focos em meios de pagamento e bancos digitais ao longo do exercício. Tá? E com atuação, basicamente, quase a metade delas não tem atuação no exterior e não pretende ter, e um pedaço ainda que significativo de 34% tem algum tipo de atuação no exterior. Então, já caminhando aqui para as conclusões da pesquisa e já falando das tendências e oportunidades, o que a gente observa é que 55% das fintechs esperam dobrar a receita no próximo ano. Tá? Então a gente viu que só um percentual menor, 36% delas tinham indicado ter dobrado as receitas, mas 55% delas estão otimistas, então a maior parte das fintechs estão otimistas, esperando dobrar de tamanho do ponto de vista de geração de receita. Então, apesar do momento econômico, ainda há um otimismo em relação ao crescimento. Mas é verdade que essa mesma pergunta, o ano passado, representava 65% das empresas que esperavam crescimento. Então, ainda há um otimismo, mas ele é um otimismo um pouco mais contido, acho que bastante alinhado com a realidade que o mercado está vivendo hoje. Tá? Em relação a desafios, né, as fintechs destacaram a necessidade de ganhar escala e de gerar receita como temas importantes. Então, isso sobressaiu, né, ante a um tema que era muito presente na pesquisa anterior, que era o tema de atrair recursos qualificados. Ele caiu significativamente. Tá? Então, a gente viu uma migração da preocupação de ter pessoas boas para uma migração de ganhar escala e gerar receitas de uma forma bastante transparente aqui ao longo da pesquisa. Tá? Além disso, as fintechs foram questionadas quais eram seus diferenciais. E elas destacaram que elas são oportunas para as empresas e para os seus contratantes para reduzir custos, gerar automação de processos, e elas são oportunas também para facilitar a conexão em ecossistemas. Tá? Então, as fintechs nos destacaram que esses são os pontos onde elas veem maior valor gerado para o mercado. E quando a gente perguntou para cada um dos segmentos de fintech, dentro de crédito, investimentos, pagamentos e seguros, né, quais eram as dores que eles ainda enxergavam na indústria em relação aos seus clientes. Isso aqui também é um outro ponto que chama atenção na pesquisa. Né? As principais dores mencionadas ao longo do exercício, elas estão, como por exemplo, em crédito e empréstimos. O principal foco é resolver um problema. Quando a gente fala em investimentos, é obter assessoramento. Né? Em pagamentos ou em seguros, por exemplo, cancelar um produto ainda é uma dor. Então, quando a gente olha para o mercado, o que as fintechs estão nos dizendo é que elas ainda estão muito focadas em resolver problemas bastante básicos do dia a dia do consumidor. Ao mesmo tempo, é um mar de oportunidade e mostra aí que o desafio ele não é tão simples de ser resolvido. Então, como criar aí soluções, experiências e algo que impacte o consumidor, ainda é uma agenda bastante presente dentro das fintechs. Tá? Nos 3 últimos comentários aqui em relação à pesquisa, né, o primeiro deles é que as fintechs destacaram que elas são muito fortes nos temas de exploração de tecnologia em nuvem, exploração de tecnologia de open source, o SaaS, que são Software as a Services, e infraestruturas sem necessidade de equipamentos físicos, né, na sua própria propriedade. As empresas também destacaram que elas são fortes em Data Analytics. Na outra ponta, a maior parte das fintechs, 52% delas, nos disse que estão buscando se desenvolver em temas de inteligência artificial, 43% delas estão buscando se desenvolver em blockchain e 26% delas também ainda quer ter um foco em Data Analytics. Tá? Então, inteligência artificial e blockchain são os denominadores comuns das fintechs no que elas esperam buscar como tecnologia no próximo ciclo, aí, nas próximas expansões dos seus negócios. Tá? Cripto é um tema que ele ainda chama atenção, né? Mas as empresas que se dizem explorando cripto, né? Ele é um percentual de 10%, mas 32% estão de alguma forma mirando soluções que possam utilizar temas regulatórios de cripto, né? Sejam as moedas descentralizadas, sejam uso de tokens ou algum tipo de uso facilitado em relação a isso. 32% das empresas esperam ter produtos em cima disso, mas só 10% delas está de fato focada de forma quase que exclusiva no tema de criptomoedas. Né?
Além disso, as fintechs, 42% delas nos disseram que esperam, né, expandir através de temas como o Open Finance, e que isso é uma oportunidade aí para gerar mais empréstimos, gerar produtos melhores. Então, 42% delas veem essa oportunidade. Além disso, né, quase 73%, né, já exploram temas como Open Finance e Pix, né, então só 27% não estão focadas nisso. Então, 3/4 quase das fintechs já exploram produtos disso, e 43% das fintechs nos responderam que já tiram algum benefício de temas como Pix, Open Finance, seja redução de custos, seja geração de negócio. 43% delas já tem algum benefício com esses temas. Esse percentual sobe para quase 61% das fintechs quando você olha só o corte das empresas de meio de pagamento. Então, reforçando aqui que os temas regulatórios têm criado uma agenda favorável também para as fintechs, né? Quando a gente olha para expectativas em relação a alguns setores, né, 35% das fintechs marcaram que elas acham que o tema de exploração de negócios B2C para as fintechs ele está um pouco mais já explorado, já a competição é maior, e 35% então dessas fintechs acreditam que as maiores oportunidades em pagamentos estão em negócios entre empresas, de novo foco B2B. Tá? Então, um pouco da crença e da mudança do foco do perfil de pagamentos de uma perspectiva B2C, uma perspectiva agora um pouco mais B2B. 34% das fintechs entendem que a consolidação do Open Finance vai impactar a indústria de seguros, em termos de precificação, capacidade de reduzir preço. E quando a gente vai para o mercado de investimento, 32% das fintechs acreditam que consultoria personalizada é algo de valor e que deveria ser explorado. Tá? Então isso começa a tangibilizar um pouco da crença das fintechs em relação ao foco B2B, exploração de Open Finance, exploração ainda de personalização e ofertas aí customizadas para os seus clientes. Tá? E aí, para fechar a pesquisa, né, não mudou tanto esse bloco que é analisado sobre o que a gente chama aqui dos aceleradores ou ativos, né? E as razões aqui a gente pode debater quais elas são, mas o que a gente observa é que 75% das fintechs ainda não participam ou não participaram no último exercício de programa de aceleração por empresas, né? Então elas estão ali, 75% delas, pelo menos no último ano, tocando a sua dinâmica e o crescimento dos seus negócios pela sua própria perspectiva. 88% ainda não participa de nenhum tipo de sandbox regulatório para teste, o que mostra, de alguma forma, que, apesar das evoluções regulatórias, quem consegue tirar valor disso são as instituições financeiras mais tradicionais. 55% delas, pelo menos, têm nos dito que participam de algum sistema de inovação. Tá? Não há um percentual grande de empresas com patentes, de fintechs com patentes registradas, e também é bem pequeno o número de fintechs que conseguem tirar proveitos de marcos regulatórios do ponto de vista fiscal, como lei do bem ou outros aspectos de otimização de custos na perspectiva tributária. Tá? Então, são aceleradores que ainda são parcialmente utilizados e que esses percentuais estão relativamente estáveis ao longo da pesquisa, mostrando que ainda as fintechs têm uma certa dificuldade em fazer uso desses aceleradores. Tá? Então, só para fechar aqui, a pesquisa foi feita ao longo dos últimos 3 meses, abrangeu aí 108 fintechs respondentes, né? De livre resposta, e que consolida aí os nossos entendimentos da pesquisa comparativamente aos anos anteriores, e mostrando aí um momento de resiliência bastante importante das fintechs. Tá? Então, de certa forma, esse é o substrato que a gente tem aqui da pesquisa. Acho que agora o legal era ouvir de verdade de algumas fintechs como é que a gente tem visto essa realidade, quais são esses desafios, e eventualmente ouvir do público também possíveis perguntas para o tema. Obrigada, Willer. Bom, já passando aqui diretamente a palavra, né, nós temos 2 representantes aqui de fintechs junto com a gente, o Ricardo e a Fernanda. Eles são fundadores de fintechs que fazem parte desse ecossistema da Associação Brasileira de Fintechs, participam de várias das nossas iniciativas, e eu queria já pedir para vocês, né, vou dirigir uma pergunta e pedir para vocês, ao responder, já se apresentar a empresa, mas
Começando aqui pela Fernanda. Fernanda, como que tem sido esse último ano, né, para vocês, tendo em vista tudo isso que o Willer apresentou aqui para a gente, querendo ou não, já isso traduz nessa percepção que a gente tinha até então, agora está traduzida em dados, está confirmada. Como que vocês têm enfrentado esses desafios de gestão, de captação de recursos? Mari, obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para a gente é muito importante estar aqui representando a WePayments, mas também ser associado da BFintex. A gente vem acompanhando a história da BFintex há bastante tempo também e traz para nós muitos benefícios. Então, fizemos já coisas muito importantes em conjunto, como a participação na mudança da lei de câmbio. Então, agradeço o convite, agradeço ser associada. Bom, eu me chamo Fernanda, eu sou a CEO e cofundadora da WePayments, aproveitar para contar um pouquinho a história. Nós somos uma fintech curitibana de meios de pagamento cross-border, fundada em 2019, e ao longo desses anos, claro, passamos por alguns desafios. A pesquisa ela é bem interessante porque ela traz o resultado, o panorama atual que a gente está vivendo agora, e o que é legal para a gente, que é fundador, não estou sozinho, né? Então, são outras empresas que estão passando pelo mesmo momento que a gente. Então, desde 2019, a gente veio com um investimento muito pequeno, um investimento seed de $250 mil na época, e estávamos muito focados numa gestão tradicional. A gente, por mais que naquela época de 2019, um pouco antes de pandemia, a gente via muitas empresas recebendo muitos investimentos e torrando caixa, a nossa gestão sempre foi uma gestão mais tradicional. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o que nos facilitou foi que, por ter essa gestão tradicional e muito foco realmente nos colaboradores, então a gente não quer ter aquela situação de ter que fazer vários layoffs. Então, muito por conta disso, a gestão tradicional, ela nos ajudou a atingir o break-even já em 2021. Então, quando a gente fala em questão de investimentos e momento atual, a gente, claro, né, somos uma empresa de mais de 50 colaboradores, já temos mais de 50 clientes, e o investimento é algo que se torna necessário mesmo sendo uma empresa com caixa positivo. Por conta dos novos mercados que a gente já pode atingir, por conta de uma expansão geográfica e até por conta da maturidade dos nossos produtos, podendo atrair clientes de maior porte. Então, nós fizemos a abertura de uma série A no final do ano passado, de $11 milhões, e aí, olhando para o panorama econômico e político, a gente falou, peraí, né, talvez não seja o momento certo, vamos começar mais devagar. Então, a gente desacelerou essa captação, e agora está bastante lenta, né? Então, a gente, obviamente, temos caixa para continuar suportando parte do nosso roadmap, e vamos esperar para qual que é o momento certo de captação, qual é o valor certo de captação, quem é o investidor. Acho que no momento de crise também é interessante que são menos a quantidade de fundos e estratégias que querem investir nas empresas, e isso também nos dá a opção de decidir qual que é o melhor caminho, né? Qual que é o parceiro que eu quero seguir aqui para frente. Então, hoje, esse é o nosso cenário em termos de investimento e captação. Ricardo, compartilhe um pouco com a gente sobre você, sua fintech e um pouquinho como você tem visto esse cenário de austeridade recente. Show. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sou Ricardo Bechara, sou um homem branco, estou usando uma camisa clara e calça jeans. E queria agradecer a BFintex pela oportunidade, a PwC, a figura do Willer, por compartilhar essa pesquisa. Sou cofundador e CEO da LoopPay. A LoopPay, se eu fosse fazer uma analogia com a apresentação, a nossa missão é levar os 10% de empresas que estão trabalhando com cripto para um percentual muito mais representativo nos próximos anos. Então, a nossa missão é simplificar esse mundo de blockchain, Web3, essa sopa de letrinhas que inclui cripto, a ponto de se tornar transparente para os usuários e para as instituições, e a gente conseguir sim oferecer, através dessa tecnologia, os melhores investimentos para as pessoas e para as instituições, sejam por ativos tokenizados, seja através de cripto em si. Então, temos mais de 2 anos de atuação no mercado, já transacionamos algumas centenas de milhões em termos de investimentos e volume em cripto. E o que a gente observou no mercado está muito em linha até com o que a Fernanda falou, que você teve uma retração muito grande do investimento, taxas de juros muito altas,
muita insegurança no mercado de startups e fintechs, em termos de como eu vou conseguir esse capital, mas também quando a gente corta um pouco essa foto e olha o filme, se você olha nos últimos 10 anos, você tem um efeito que veio até pós-pandemia de um fluxo de dinheiro muito grande que depois voltou a uma normalidade e que se você olha a tendência para o Brasil, isso explica o otimismo que a gente vê, principalmente para os próximos meses e anos, é que continua crescente o olhar, a participação e o protagonismo, não só das fintechs como startups, do Brasil para a região e para o mundo. Então, é um momento de voltar à base e falar qual o problema que eu resolvo como startup, como fintech, e isso é básico, em alguns momentos a gente perde isso, mas também de olhar e falar, tem muitas oportunidades para serem exploradas, não só no nosso mercado, também como mercados vizinhos e globais. Acho que temos ainda mais na nossa indústria que está passando por muita... e o Brasil está sendo um protagonista em termos de regulação, a gente tem muito otimismo. Perfeito. Bom, queria aproveitar, né, a gente está falando aqui sobre captação de investimentos. Willer, a pesquisa trouxe que 55% das fintechs estão buscando investimento de até 10 milhões, né? Na sua visão, o que poderia ser feito para facilitar esse cenário de liquidez nos investimentos para as fintechs? Legal, excelente, ótima pergunta. Bom, a pesquisa realmente traz esse dado, né? E como eu comentei, a gente acha até que o 10 milhões de reais, a gente sabe que ele é um investimento importante, mas se você pensar a maturidade do ecossistema, né, de serviços financeiros que a gente tem no Brasil, e mesmo grandes empresas dispostas a fazer investimentos em criar novas soluções, esse percentual, esse valor, ele é relativamente baixo, né, se a gente olhar em termos de possibilidades de captação que a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente entende que as fintechs têm essa necessidade e talvez a simetria de informação aqui que seja um dos problemas, né? Então, como é que as fintechs conseguem se posicionar de uma forma mais madura, estruturada, a mostrar que elas estão preparadas para receber esses investimentos, que elas são grandes, que elas são oportunidades. Então, existe um trabalho do lado das fintechs em como elas se preparam e como é que elas conseguem demonstrar essa sua capacidade. Do lado de quem é o financiador, obviamente ele vai buscar as oportunidades que mais se alinham aos seus negócios e, obviamente, onde há uma maior possibilidade de retorno daquele investimento a ser realizado, né? Então, e quando ele não encontra isso no mercado, enquanto ele não vê dentro das fintechs essa maturidade, aqui a gente está num ambiente realmente onde a assimetria de informação faz com que os financiamentos não aconteçam, tá? A pesquisa também mostrou que a maior parte das fintechs recebeu sim investimentos ao longo do último exercício. Esse percentual de quase metade das fintechs conseguiu receber alguma rodada de investimento no último ano, o que mostra que o mercado, apesar de ter caído a disponibilidade de investimentos, as fintechs conseguiram de alguma forma sobrepassar isso, elas conseguiram se manter relevantes nas destinações de investimento. Então, não é um cenário de caos, mas sim, há uma oportunidade aqui de como essas fintechs conseguem ter ali uma estruturação realmente de apetite, de interesse do investidor. O investidor, quando ele está fazendo o seu screening, ele está olhando 20, 30, 40 oportunidades de investimento para fazer investimento a um grupo muito seleto de empresas onde ele vai fazer as suas apostas. Então, ter essa maturidade, conseguir se preparar, conseguir demonstrar habilidades técnicas, cumprimento de regras, de aspectos regulatórios, trazer ali uma credibilidade em relação à maturidade com clientes, relacionamentos de longo prazo, isso vai ajudar as fintechs, com certeza, numa melhor preparação para essas rodadas de investimento e também para uma captação melhor e, eventualmente, até mais barata. Perfeito. Quando a gente fala em captação, a gente acaba falando a intenção de dar grandes saltos de produtos, né? Se a gente pegar a pesquisa hoje, as principais tecnologias que as fintechs, né, afirmam mencionar, nuvem, open source, data analytics, SaaS,
elas são, na visão de vocês, né, qual que é o diferencial competitivo, né, de dominar essas tecnologias e, ao mesmo tempo, como fazer frente às empresas que estão investindo massivamente em inteligência artificial, blockchain, que estão muito capitalizadas, né? Como conciliar tudo isso com essa dificuldade de captar investimentos agora? Eu queria primeiro ouvir a visão um pouco mais macro do Willer e aí depois de vocês aqui na prática como tem sido. Não, legal. Bom, a pesquisa realmente mostrou, né, que as fintechs estão ali preocupadas com temas de inteligência artificial e blockchain, né? O que é uma missão bastante oportuna e ao mesmo tempo desafiadora, porque são dois temas bastante áridos, dois temas bastante complexos, são temas que eles envolvem aí tecnologias diversas, modelos de negócio ainda não consolidados. Então, apesar de a gente falar muito sobre inteligência artificial, a gente não vê hoje uma empresa ou modelos de negócio já consolidados, a gente vê muita ideia, muita exploração de temas, mas ainda geração direta de receitas disso ainda num estágio em desenvolvimento, em surgimento, e cripto segue uma linha muito parecida. Apesar de você ter uma maturidade maior em temas de troca, né, de exchange, você ainda tem uma série de desafios do ponto de vista de gerar modelos de negócio, pensar como é que vai funcionar a estruturação de outros aspectos, como tokenização, como o uso aí de smart contracts, né, contratos inteligentes associados ao tema de blockchain. Então, são temas que são complexos e são temas ainda não consolidados como negócios e como fonte de valor. Então, o desafio importante passa por aí. E, ao mesmo tempo, a gente observa, né, no mercado grandes empresas fazendo investimentos massivos nessas tecnologias, né? Então, as fintechs com certeza vão ter que achar bons casos de uso, boas explorações, talvez dentro desse mar de oportunidades ter nichos ou focos bastante claros aonde elas possam explorar, porque vai ser uma competição realmente difícil. Pela volumetria dos investimentos, pela complexidade dos temas e pela maturidade que a gente vê no mercado hoje, tá? Então, acho que a competição ela vai passar muito por nichos, por focos e por temas aí bastante específicos que as fintechs vão ter que explorar. Não sei, Fernanda, Ricardo, querem complementar essa daqui? Posso falar assim, eu acho que, bom, em primeiro lugar, fintechs, né? Nós somos empresas de tecnologia financeira, então a gente tem que estar muito ligado e saber o que tem de novo e o que está acontecendo e tentar muitas vezes ser pioneiro utilizando soluções tecnológicas. Acho que quando a gente fala em questão de blockchain, por exemplo, a gente analisou a blockchain há muitos anos atrás, e a gente viu que, puxa, tá aí, tem várias soluções desenvolvidas em cima de blockchain, mas a gente tem toda uma solução desenvolvida em cima de API. Então, como que isso traz vantagens quando eu falo de conexão com os meus clientes, né? Depois, quando a gente fala de cripto, a gente tem um olhar muito mais para a solução de FX. Então, a gente vinha acompanhando, né? Qual que é uma grande dor no segmento que a gente está de pagamentos cross-border? É agilizar os fluxos financeiros cross-border. Então, a gente vinha acompanhando bastante cripto e principalmente as stablecoins e, puxa, como que a gente vai conseguir substituir as operações cambiais tradicionais através de SWIFT por uma operação através de stablecoins? E aí, a gente teve uma questão com as stablecoins aí faz pouco tempo. Então, eu acho assim que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que estar muito antenado, a gente tem que estar muito à frente, buscar, obviamente, utilizar, mas também não ficar muito pilhado a ponto de falar, eu preciso trazer tudo para dentro de casa, sabe? Eu preciso trazer para dentro de casa o que é importante, sempre com esse olhar para fora, sempre o que eu posso estar perdendo e o que os grandes que estão com investimentos massivos estão fazendo. Eu acho que a gente tem, sendo uma fintech talvez pequena, 50 colaboradores, você olha quem já acertou e o que os grandes estão fazendo. Então, isso traz um pouco mais de conforto. Mas você tem que olhar e trazer para dentro de casa as tecnologias que são interessantes. O que a gente tem apostado muito lá hoje é análise de dados. Então, a gente está trabalhando a empresa como um todo, todas as áreas, quais são os indicadores específicos de cada área, quais são os indicadores estratégicos que a gente tem que olhar. Então, a gente acredita que
esse tipo de tecnologia, ela realmente transforma, e eu costumo sempre falar, a gente usa um pouco menos os braços e começa a usar mais o cérebro. Então, essa é algo que a gente tem olhado bastante. Perfeito. Antes de passar para o Ricardo, só queria fazer um recorte, né, nisso que você falou. Essa análise de dados, a gente, claro, é importante para a gente trazer para o produto, oferecer para o cliente, mas também para dentro de casa, né? Para esse momento aqui que a gente tem que ser muito assertivo na gestão. E só lembrar o pessoal que quem tiver perguntas aqui pode mandar no nosso chat, tá? A gente endereça aqui para os participantes, pessoal. Ricardo, acho que a gente pode te ouvir sobre isso, mas eu também queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de cripto, né? Ano passado a gente passou por um momento muito complexo para essa indústria, e eu queria que você falasse sobre esses desafios, somados aos desafios que vocês tiveram no ano passado, como que vocês estão lidando com isso, as novas soluções trazidas e as suas perspectivas. Show, tem bastante informação nessa pergunta. Vou quebrar um pouquinho. Né? Não vou fazer palestrinha, prometo. Mas vamos quebrar um pouco essa pergunta, né? Novas tecnologias. A gente está falando muito de AI, que inclusive está no meio da pergunta, blockchain, cripto, etc. Eu ouvi recentemente de um investidor a seguinte sentença, né? Ele falou assim, AI tem o potencial, assim como blockchains, de se tornar uma nova plataforma, assim como em 2013, 2014, a gente viveu aquele momento de nova plataforma mobile. Então, eu acho que a minha recomendação, acho que para todo mundo que está aqui na audiência você não precisa inventar algo de blockchain, você não precisa inventar algo de AI, você precisa entender isso. Então, começa a colocar isso como parte do teu dia a dia. Não precisa ficar angustiado, de qualquer forma eu preciso ter isso e não ter um use case para esse tipo de tecnologia, muito bem apontado pela Fernanda. Mas você precisa estar familiarizado. E aí quando a gente fala de cripto e até eu acho que entra no bolo AI, a gente está falando do seguinte, a gente tinha muitas discussões e é um tema super dominado hoje que é nuvem, né? Cloud. Então em 2012, 2013, a gente tinha muita discussão de eu vou tirar as minhas informações de um servidor físico que eu vejo aqui e colocar numa nuvem. Isso é um absurdo. Então você tinha muito essa discussão. E a gente vive isso hoje, principalmente quando a gente fala de blockchain e cripto. Como é isso? Você tem muita insegurança, muito por desconhecimento. Agora, quando a gente olha a nossa história de tecnologia e você sempre busca qual foi uma característica que fez com que essa tecnologia, que pode ter tido muita polêmica inicial ou não, prevalecesse, ganhasse um mainstream, fosse uma tecnologia adotada como principal. É quando eu tenho uma performance muito superior e eu tenho uma redução de custos que é absurda. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, sendo uma fintech nesse espaço, e a gente olha o uso de blockchain, que aí eu começo a entrar um pouquinho na indústria de cripto, e você olha para o futuro, e a blockchain muito mais como tecnologia, menos como cripto e volatilidade de especulação em moedas, etc., ela traz muito mais performance para você trocar ativos com um custo muito inferior. Então, quando você olha para isso e fala, opa, eu acho que a gente precisa entender muito bem o que está acontecendo e tem muita oportunidade surgindo aqui. E aí é muito feliz, e entrando na última parte da pergunta, Mariana, é muito feliz estarmos no Brasil e sermos brasileiros, porque existe um acompanhamento muito forte e importante de regulação aqui. E o nosso regulador, que agora é definido como Banco Central para a Indústria Cripto, ele é muito pró-mercado. 2, ele está aprendendo junto com a gente. Tem um piloto do Real Digital, do qual a LoopPay faz parte agora, onde a gente está desenvolvendo uma tecnologia para tokenizar a nossa economia. E isso é a vanguarda que a gente tem no mundo. Está todo mundo querendo entender quais são os próximos passos, principalmente no mundo ocidental, né? Quais são os próximos passos do Brasil em termos de fintech e investimentos na indústria de cripto e blockchain. Eu gosto de falar os dois porque são coisas diferentes, para o futuro. Então, é um momento muito especial, um momento de muita participação e que eu acredito que quando a gente rodar a pesquisa no ano que vem, a gente vai ver uma participação muito maior de cripto nesses programas de sandbox, de fintechs que estão dentro de projetos e pilotos para testar novas tecnologias, porque isso vai trazer muito mais eficiência para o nosso sistema financeiro nacional.
Não, perfeito. Aproveitando... Não foi palestrinha, não, né? Não foi, mas eu achei ótimo, porque aí já, nesse seu final, a gente consegue pegar várias conexões aqui. Se a gente for analisar hoje, até pela pesquisa, né, são poucas as fintechs que participam de programas de sandbox, aceleração, ou mesmo captam, né, benefícios ou por meio de programas tributários. Lei do bem, etc. Eu queria ouvir vocês. Não sei se você pode falar um pouquinho para a gente, Willer, sobre a percepção, né, que vocês tiveram sobre essa pesquisa. Por que as fintechs realmente ainda estão distantes, né? Uma boa parte delas estão distantes desses programas de incentivo. Legal, excelente pergunta, Mariana. Bom, é claro que a pesquisa ela traz um dado mais direto, né? Que 75% das empresas dizem não participam, por exemplo, de nenhum programa de aceleração, né? Obviamente, aqui o que eu vou colocar é mais na visão das hipóteses, né? Mas aqui eu acho que eu faço um contraponto ao meu primeiro comentário sobre os investimentos. Se, de um lado, aqui as fintechs tinham que se preparar melhor para essas rodadas de investimento, eu acho que aqui as empresas mais tradicionais, empresas que têm programas de aceleração, elas também precisam se estruturar mais nesse aspecto aqui, tá? Por que eu faço esse paralelo, né? Quando a gente fala de inovação, e quando você pega uma grande empresa, uma empresa mais madura, e quando você fala de inovação, a gente sempre fala que se você não tiver um jeito de proteger aquela inovação, o core, o negócio principal, sempre come inovação, porque ali o retorno é mais direto, porque qualquer R$1 que eu fizer de investimento no core, o retorno é quase que garantido, tem muito dinheiro para explorar, e aí matematicamente, você consegue demonstrar que é sempre mais vantajoso investir no core do que na inovação, no curto e médio prazo, porque você nunca consegue chegar naquele momento onde a inovação amadurece e a empresa, mesmo uma empresa grande, consegue tirar valor daquela inovação. Quando a gente fala em programas de aceleração, por exemplo, isso é muito verdade. Então, a empresa às vezes cria esse programa de inovação, esse programa de aceleração, traz aí uma conexão com fintechs e não consegue dar o suporte, não consegue ter os meios realmente de ajudar aquela fintech e aquela fintech ajudar o teu negócio. Você também não está fazendo isso por caridade. Obviamente, você está estruturando um programa de aceleração para que você se aproprie também de um pedaço desse benefício dentro da tua operação. Mas se o teu negócio não tiver mecanismos de explorar isso também dentro de um programa de aceleração, fica um esforço em vão. E aí a fintech vai falar assim, olha, se é para participar de um programa onde você não me ajuda a chegar nos clientes, você não me ajuda a acessar os teus dados, você não permite que eu me conecte com os teus especialistas, também não quero, prefiro seguir minha vida sozinho, achar os meus mecanismos de conexão do que propriamente entrar num programa de aceleração onde eu não vou tirar os benefícios, tá? Então é claro que isso é uma hipótese, mas conversando com vários aí dentro do meu papel aí de líder de serviços financeiros, conversando com várias empresas que têm esses programas de aceleração, programas de inovação, tem uma dificuldade ainda muito grande de você conseguir tirar valor, criar ofertas relevantes, né? Em adição, o tema do sandbox também, né, eu concordo absolutamente com o Ricardo que é incrível o fato de a gente estar no Brasil, estar liderando, né? Eu brinco que eu recebo, obviamente pela conexão da PwC, a gente tem presença em diversos países e todo dia chega um e-mail me perguntando como é que o Pix cresceu tanto, como é que o Open Finance está indo tão rápido, que mágica que o Brasil está fazendo, está todo mundo querendo saber o que a gente está fazendo. Mas essa é uma agenda que, queira ou não, quem ainda consegue dedicar tempo, explorar o sandbox, criar casos de uso, ainda são as instituições que estão mais estruturadas, e as fintechs têm que, de alguma forma, conseguir buscar esses mecanismos. As fintechs maiores, obviamente, já estão nesse loop, já estão conseguindo fazer essa entrada, mas a gente tem aqui ainda um espaço, né, para que as fintechs também consigam se associar com empresas, se juntarem através de associações, usar uma força conjunta para também se conectar a esse sandbox, explorar essas inovações a partir do primeiro momento, porque senão é natural que as decisões, as experiências e a evolução vai se dar muito por quem está pilotando, que em geral são as grandes instituições, tá? Então acho que tem também aqui um desafio de como é que as fintechs conseguem aproveitar a BFintechs e outras formas de conexão para que elas juntas consigam tirar valor aí desses temas, como por exemplo o sandbox regulatório. Não sei, pessoal, se vocês concordam, mas de novo, são hipóteses, tá? Porque a pesquisa ela deixa ainda o resultado bruto, a gente aqui tem que pensar um pouco o que são as
as razões. Eu deixo a questão do sandbox para você, que você é participante. A gente não conseguimos encontrar nenhum use case, mas nós somos uma scale-up Endeavor. Então, esse Endeavor foi o segundo programa de aceleração que a gente participou e eu acho que o que você falou faz muito sentido, que é, puxa, será que isso aqui vai agregar valor para mim, né? Então, a gente está tão ocupadão lá todos os dias na gestão e os desafios que a gente tem dia a dia de contratação, crescimento, escala e tecnologia e tudo mais, que a gente fala, puxa, será que vou trazer uma empresa de fora? Como que essa empresa vai me ajudar a passar pelas minhas dores? Mas a dedicação de tempo que eu tenho que dar para essa aceleração. E a verdade que acontece é exatamente o contrário, né? Você ganha tempo, porque você tem uma dedicação junto com a aceleradora e aí eles são muito pontuais. Quais são as dores que você está sentindo? Algo muito importante que eu queria deixar é assim, para o empreendedor, para a fintech, precisa entender qual que é o seu momento e qual que é a aceleradora que ela está conversando. Claro que a aceleradora tem os seus programas e depende do tamanho, o faturamento e tudo mais, entra ou não entra. Mas você precisa entender qual que é o seu momento e quem é a aceleradora e quais são os outros participantes, sabe? Se tem que ter uma similaridade, você tem que estar com um tamanho similar de empresa, com faturamento similar, que aí você consegue aproveitar bastante. Então, o meu conselho é participe dos programas de acelerações, se associe, estar dentro do que está acontecendo com outras empresas é de valor gigante para o empreendedor. Se conecte, né? Eu acho que a gente falar em qualquer ecossistema aqui de aceleração, associação, isso daqui é extremamente importante, que a gente vai trocando experiência. Exato. Eu acho que você trouxe um ponto que acho que todos os empreendedores passam, né? Que é a dificuldade da gente selecionar. Tem tanta oportunidade, né, no mercado, no Brasil, tem tanto problema para ser resolvido, né? Como selecionar qual programa de aceleração, qual sandbox, né, que a gente vai aplicar. Então, acho que essa assertividade aqui nas escolhas também são extremamente importantes. E aí, Ricardo, conta um pouquinho para a gente sobre o sandbox que vocês estão participando. O piloto do Real Digital, ele é um programa que hoje a gente tem um desafio em como que eu resolvo algumas questões pertinentes ao mundo de blockchain, uma coisa bem mais técnica, relacionadas à privacidade, à segurança. E o objetivo é um conjunto de empresas que se juntou com a liderança do Banco Central para que a gente desenvolvesse essa tecnologia dentro de uma blockchain que foi escolhida para ser validada durante esse projeto. A gente precisa responder esses checks, né, de segurança para poder, de privacidade, para a gente poder evoluir para os próximos passos de escalabilidade e como que a gente coloca isso como algo padrão dentro da nossa economia, dentro do nosso sistema financeiro, né? Hoje é tudo um teste que vai ser feito. Qual que é o passo atrás disso, pegando a ponte com essa pergunta? Eu acho que tem um quê cultural nosso, brasileiros em si, ainda de não ter aprendido como buscar esses programas e os próprios sandbox regulatórios, etc. E tem o momento da empresa, como a Fernanda falou, que você está tão sufocado, principalmente com empresas que estão iniciando, você está super focado em como é que eu acho atração aqui. Então, você meio que se isola desse mundo externo, entre aspas. Conforme você vai crescendo, eu acho que você fica mais disposto a participar. Dentro disso, eu acho que tem uma participação interessante das associações. E aí vem um pouco do testemunho, porque a jornada da Loop foi entrar na BFintex. A gente, por causa da BFintex, a gente conheceu o programa da Next. Aí a gente entrou no programa da Next, a gente conheceu um monte de startup, teve muito acesso ao mundo, principalmente mais próximo ali ao Bacen, a como você desenvolve produtos relacionados. Isso possibilitou muito a gente pensar, ter conhecimento e se desenvolver a ponto de poder participar de um programa piloto de aceleração super jovem, junto com um consórcio, obviamente, junto com o Banco ABC, etc., para participar do piloto. Então, é meio que uma historinha que você vai construindo. Acho que é interessantíssimo você entrar, não só por entrar, você precisa entender quais são os benefícios, mas isso pode te levar a outros pontos nessa escalada, né? É muito legal ouvir isso, que são os pilares, né, da associação. Alguns dos pilares, gerar negócios, conectar com o poder público. Pessoal, a gente tem aqui uma pergunta do público, tá? Que eu queria que vocês respondessem.
Baseado nos desafios de fintechs no Brasil, como vocês veem que os birôs poderiam ajudar nesta jornada de crescimento e sobrevivência das fintechs? Quem gostaria de... Essa é difícil, hein? Eu estou tentando entender o que é o birô, né? Eu entendi um birô de dados para você poder consultar, né? Muito QIC envolvido, provavelmente. Eu acho que a gente tem várias vertentes. A gente pode falar do QIC, pode falar no próprio fornecimento de dados para depois serem trabalhados com IA, né? Eu acho que as vertentes é que elas podem ser desdobradas. Eu posso falar, para a gente os birôs de dados, eles são necessários, né? A gente, obviamente, nós já somos uma instituição de pagamentos autorizada pelo Banco Central. Mesmo antes de ser autorizado, a gente nasceu instituição de pagamento, então sempre acompanhando e seguindo a regulamentação de instituições de pagamentos. E sendo uma empresa de pagamentos cross-border, a gente tem que seguir certos cuidados em relação ao processamento de pagamento e a questão de quem são essas pessoas que realizam o câmbio e tudo mais. Obviamente, tem a mesma questão dentro do Brasil, que vai se conhecer o cliente, mas o ponto cross-border que eu posso trazer. Então, para nós, os birôs, eles são necessários, né? Eu preciso ter uma consulta de base de dados para entender. E construir toda a minha solução de KYC, que é o conhecer o cliente, e cuidar para que todos os meus processos das minhas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, elas estejam ocorrendo da forma correta. Então, eu preciso fazer consulta à base de dados externas. Então, para a gente, os birôs de dados, eles são realmente necessários. A gente não consegue estar regular e conseguir estar dentro da política de compliance decente se a gente não tiver a consulta a dados externos. Eu ia só complementar aqui o tema de que os birôs de dados, né, eles evoluíram muito de ser simplesmente uma fonte de consulta, né, que eles nasceram muito com esse modelo de checagem, mas que no tempo a gente começou a observar que hoje os birôs, eles trazem plataformas de dados, te ajudam a fazer entendimento do consumidor, eles conseguem acelerar as suas conexões com ecossistemas. Então, acho que os birôs de dados também aproveitaram, né, a maior parte deles, os que estão mais bem estruturados, que conseguiram aproveitar o que eles já tinham de conexão mais simples, um ecossistema mais aberto, para, em cima do fornecimento do dado, também prover soluções. Então, eu acho que os birôs estão bem posicionados, estão na linha certa de começar a desenvolver plataforma, tecnologia e serviço, né, para as fintechs. Eu acho que temas como prevenção à lavagem de dinheiro, políticas de conhecer o cliente, temas que envolvem aí personalização, aceleração para que vocês se conectem a ecossistemas como o do Open Finance, isso tudo os birôs hoje em geral já têm provido, e eu acho que são sim aceleradores que as fintechs precisam conhecer mais e podem fazer uso aí dentro desses desafios. Queria fazer só uma adição, Ricardo, que é uma coisa que os birôs têm que olhar, assim, concordo com você em termos da prestação de serviço, que ele não é mais hoje só um fornecedor de dados, né? Mas eles precisam olhar para a escalabilidade. Então, quando a gente está falando de real digital, a gente está falando de uma digitalização da economia e pagamentos instantâneos, que é o nosso foco na prestação de serviço, tem certos prestadores que não vêm na mesma velocidade e a escalabilidade acaba não acontecendo. Então, quando a gente fala de um processamento de pagamento, a gente tem vários steps até chegar efetivamente completar aquela transação, cobrar ou pagar, né? E um desses passos é a passagem da checagem de dados através de um birô. Então, se esse birô ele não tem uma alta escalabilidade, ele vai comprometer todo o tempo de processamento da minha transação. E isso para mim é péssimo, porque me coloca numa posição ruim junto aos meus competidores. Então, acho que fica essa dica aí para os birôs de dados. Quer complementar, Ricardo? Eu não vou chover no molhado, não, mas na linha dos dois o birô ele te ajuda como startup, me colocando de quem toma a decisão de contratar ou não. Ele vai ser sempre o trade-off, eu desenvolvo isso sozinho ou eu já uso algo que está pronto com um custo que me permite acelerar o meu desenvolvimento. Então, respondendo diretamente a pergunta, completamente alinhado e ajuda muito a você ganhar recurso e tempo. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do público. O que foi fundamental para as fintechs que não fecharam as portas e se mantiveram firmes? Essa é uma ótima pergunta. Quer que eu comece? Eu acho que, primeiro, se você... a gente viveu um período onde você tinha muita fintech, extrapolando startups em geral, que viviam em função da captação.
E agora a gente voltou pro qual o valor que eu estou gerando no mercado. E junto com isso, a gestão de caixa. Foi muito comum, mesmo com fintechs, quando a gente olhava pro nosso ecossistema, fintechs que não faziam controles que são básicos, que se a gente fala com uma empresa mais tradicional, eles ficam, como vocês não tinham esse tipo de controle do seu P&L, etc, etc, etc. Então, eu acho que teve esse momento, gestão muito forte de caixa e focar no valor que você estava gerando e defender isso muito bem. Foi dolorido, assim, escolhas difíceis tiveram que ser feitas, mas, assim, são ciclos, né? A gente já passou por isso algumas vezes no mundo de desenvolvimento. Eu acho que, eu concordo com o que você falou, tem muito a ver com timing também, né? Se a gente está falando de empresas que, foram fundadas lá em 2020, a gente teve uma pandemia que chegou aí, então o timing para a empresa, ela tem muito a ver também. Eu acho que a geração de caixa, você olhar efetivamente para o produto e para a dor que você resolve, focar em ser especialista e ser muito bom naquilo que você faz, ele é um diferencial, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente não tem mais muito espaço para fazer mais do mesmo, né? A gente tem que fazer muito bem alguma coisa, se tornar especialista naquilo para depois você querer fazer mais coisas. Então, e com muito foco em gestão e muito foco em finanças. Então, a gente está falando, não tem mais essa chuva de investimentos, mas a chuva de investimentos ela vai continuar acontecendo para aquelas empresas que têm caixa positivo, que têm uma boa gestão, que têm uma boa governança corporativa, que já break-varam. Então, eu acho que o segredo é isso, é esse conjunto de uma boa administração e o momento certo, e você ter encontrado uma dor no mercado que você está conseguindo solucionar, né? Eu só adicionaria de que a indústria financeira do Brasil, ela aprendeu, de certa forma, a viver com crise econômica, né? Crise econômica no Brasil parece falar que choveu em São Paulo, assim, é meio esperado esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente aprendeu a viver com cenários desafiadores do ponto de vista econômico, do ponto de vista regulatório, e acho que as fintechs, dentro desse conceito, conseguiram absorver essa maturidade que a indústria financeira também já tem. Se a gente observar até a indústria financeira, ela vem passando aí, embora não tenha crescido com pujança, mas também ela não sofreu tanto, ela conseguiu se equilibrar, acho que os segmentos de crédito mais expostos foram onde a gente sentiu mais como indústria, e as fintechs, de alguma forma, respondem a isso. Se comparar contra, por exemplo, setores como o setor de saúde, né? As health techs, elas sofreram muito, porque o setor desequilibrou inteiro, pós-pandemia, com o cenário atual, você teve toda uma mudança de usos, de comportamentos, de custo. Então, há setores onde esse desequilíbrio foi muito mais intenso. Eu acho que no setor de serviços financeiros, ele ainda é um pouco mais estável, e as fintechs que estavam menos expostas a crédito, né? Então, se a gente olhar, lembrar da pesquisa que boa parte delas, 16% são de meios de pagamento, 13% são de bancos digitais, cresceu as fintechs que estão olhando o tema de gestão financeira e cripto, que são temas que a natureza da receita ela é oriunda do serviço e não da exposição ao risco de crédito. Então, isso de certa forma foi acho que uma alavanca importante também para que as fintechs tivessem essa resiliência, conseguissem passar por esse momento mais desafiador. Isso não é uma verdade em vários outros setores industriais, onde as empresas com a combinação de tecnologia e seus segmentos sofreram de forma um pouco mais intensa aí ao longo dos últimos períodos, tá? Mas eu acho que as fintechs conseguiram suportar isso muito melhor do que a média aí dos outros segmentos aí de novas techs. Vocês falaram sobre focar na dor do cliente, né, na dor mais imediata, para a gente ter soluções mais assertivas e que facilitem, né, que propiciem uma geração de caixa mais imediata também. Quais são essas dores que vocês acham que hoje em dia trazem as maiores oportunidades para as fintechs? Ótima pergunta, hein? Eu acho que olhando para a nossa indústria, a gente teve uma evolução inicial muito forte em falar e desenvolver, como todo começo de tecnologia, da tecnologia em si. E o paralelo que eu faço a gente está aqui, webcasting, a gente já olhou pelo menos umas 10, 15 vezes o celular hoje de manhã, muito pouco se fala para nada de TCP/IP, que é a tecnologia que está por trás de tudo isso. Então, um dos focos que a gente tem hoje é como que eu simplifico toda essa tecnologia que às vezes dá medo,
descentralização, o que isso quer dizer, etc., a ponto de ser transparente e o caso de uso, que a dor eu consigo, tanto para as outras instituições financeiras como para usuários que queiram ter acesso a investimentos alternativos, investimentos tokenizados, eu consigo dar esse acesso de maneira fácil, com uma super experiência de usuário, como ele está habituado, e não que ele tem que mudar completamente o comportamento dele. Bom, isso é uma dor que a gente identificou, a gente vem explorando, e aí o processo dessa descoberta, ele é de testar e errar rapidamente, e você estabelecer o que é aquela métrica de sucesso que diz que você está resolvendo uma dor, não é uma dor da sua cabeça, é uma dor que existe real. Então, a gente tem as nossas no caso, muito relacionado à transação, muito relacionado ao número de usuários, recorrência, mas que é um processo que você consegue descobrir como a startup, como a fintech está atuando naquele setor específico. Eu imagino que a Fernanda tenha uma outra história, um outro exemplo dentro da indústria dela, mas eu buscaria seguir esse caminho sempre. No nosso, a gente trabalha com pagamentos massivos, né, que é alto volume de pagamento, gestão de alto volume de pagamento. Então, tem várias dores no segmento que já foram superadas. A gente está falando de processamento de pagamentos massivos cross-border. Eu comecei na indústria em 2011, já existia desde 2009 no Brasil. Então, as dores do cliente, as dores do usuário, ou mesmo da empresa que está nos contratando, ela está sendo atendida, né? Então, acho que hoje a gente não olha mais para aquela dor básica do nosso cliente, a gente tem que olhar para outros aspectos. Um deles é a escalabilidade, então eu preciso garantir que eu tenho capacidade de processar altos volumes de pagamento e que esse processamento está sendo instantâneo. A gente está falando efetivamente de instantaneidade de processamento de pagamentos cross-border. Depois, a especialização no serviço, que eu falei que não é mais você faz mais de tudo, você faz muito bem poucas coisas, porque hoje as empresas estrangeiras, elas conseguem ter uma visão muito maior do Brasil, de toda a América Latina, e eu acredito que é toda uma visão mundial, de você poder olhar para os teus fornecedores e poder escolher quais fornecedores vão fornecer certos tipos de produtos e serviços. E depois a gente tem muita questão de preço. Não sei se você está sentindo isso no teu segmento também, mas a gente está tendo um achatamento das margens muito grande. A gente vê isso acontecendo com todos os competidores também. Então, hoje a gente precisa resolver essa dor com esses aspectos. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de escalabilidade, eu preciso de preços bons, eu preciso olhar para o cliente e eu acredito muito em termos de nível de serviço. Eu acho que hoje quem pode ter todos os outros aspectos, mas não tem nível de serviço, fica de fora, porque o nível de serviço é onde chega na ponta final, chega no beneficiário final, no recebedor e no pagador do dinheiro, dos recursos. Então, para mim, acho que são todos esses aspectos que são desafiadores e que precisamos ter. Quer complementar, Willer? Não, eu acho que eu colocaria em adição aqui na pesquisa, né, que o público pode consultar pelos nossos canais. O material completo vai mostrar. Tem uma pergunta que a gente adicionou, e eu lembro que um pouco mais de 20% das fintechs responderam para a gente que elas estavam focadas em atividades meio da cadeia financeira e não na atividade fim. O que significa isso, né? Então, em vez de necessariamente estar na ponta final do tomador de crédito ou estar ali na ponta final de uma transação de pagamento, essas fintechs estavam ali operando o meio do caminho de ter um bom motor de crédito, de talvez fazer a personalização de uma oferta, de criar talvez algum componente de automatização para essa entidade financeira. Então, uma parte das fintechs não só está olhando resolver problemas do usuário final, mas ela tá vendo como é que ela resolve problemas de redução de custo e de estruturação da cadeia de serviços financeiros. Então, e a gente observa especialmente essas empresas, né, que elas têm que conhecer bem ali a dor dessa indústria, saber que, por exemplo, motores de crédito têm alguma dificuldade, explorar essa oportunidade daquela cadeia de segmentos. Então, acho que, além das dores dos usuários finais, dos tomadores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, existem algumas dores da indústria não solucionadas e que chamam muito a atenção que esse percentual, mais de 20% das fintechs, estavam focadas nisso, e não necessariamente no produto fim, mas no meio da cadeia de operacionalizar aquele produto financeiro. Também acho outra visão para as fintechs avaliarem aí possíveis oportunidades.
Legal. Acho que um ponto que vocês trouxeram aqui é essa necessidade de especialização, seja em um serviço no meio da cadeia, ou seja numa questão técnica muito específica. Só que, ao mesmo tempo, a gente também vê os clientes com uma dor muito grande, que é a dor de ter várias soluções para escolher e nem sempre elas serem integradas, serem várias interfaces. E eu queria que vocês trouxessem, primeiro, se vocês enxergam essa dor no mercado. Segundo, né, como que vocês têm lidado com isso e qual que é a visão de vocês com relação ao futuro? A gente vai caminhar para uma modularização das empresas em que essa conexão entre os serviços seja muito mais fácil do que é hoje, né? Ainda tem uma grande dificuldade para você fazer a integração de sistemas, para o cliente ter essa continuidade, né, na experiência dele, ou se a gente realmente vai ter um omnichannel, né, que o pessoal fala que é uma plataforma que vai fazer tudo. Queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Quer começar, Carmen? Começa. Está muito ligado a... Tem uma teoria, né, quase acadêmica, que é o bundle on bundle, né? Você tem fases em que você tem muita especialização e aí depois você bundle todo mundo junto novamente em serviços que agregam. A gente viveu um momento de muitos serviços independentes, sejam diretamente ao consumidor ou não, e agora você tem uma integração de todos eles. Aí, trazendo para a minha realidade de Loop, a gente tem um monte de blockchain hoje. Tem os nomezinhos, sopa de letrinhas, né? Ethereum, Bitcoin, Polygon, etc. Tem as permissionadas, que são do próprio projeto do Banco Central, com a Hyperledger Bezos, etc. A gente tem um papel muito de ser essa linha de costura. E como que a gente integra todos esses mundos, visando uma liquidez global, etc, etc, etc. No final, se você voltar para a dor, e a dor é a integração, eu acho que esse é o momento de você desenvolver soluções para isso. Você vai voltar para você sempre vai cair em 3 perguntinhas, né? Quem é o seu cliente? Pode ser o usuário final ou uma empresa. O que ele está comprando de você e por que ele não compra de outro? Se você conseguir responder isso bem, é hora de desenvolver muito. Eu acho que esse é o caminho. Acho que, contando um pouco da nossa história até, a gente entrou no mercado como especialista de payout, né, que é o payout. Recebo recursos do meu cliente empresa e distribuo para várias pessoas. Obviamente, uma decisão estratégica, especialização nesse produto, mas a gente percebeu que a gente precisava desenvolver outros meios de pagamento para poder atender os clientes, os mesmos clientes, né? E também atrair clientes de outros segmentos. Então, a gente já precisou colocar uma solução mais completa dentro da nossa própria solução. Isso a gente está vendo aqui, dentro da WePayments. E isso vai acontecer uma vez que a gente começar a expandir para outros países. Então, o rol de meios de pagamento em cada um desses países ele vai ter que ser o mais completo possível. Isso, então, dentro da nossa solução, a gente já percebeu que necessariamente é assim. Eu não posso estar especialista em payout ou especialista em pay-in. Eu tenho que oferecer um pacote completo. Agora, quando a gente olha o mercado, o mundo de meios de pagamento cross-border, acho que vai um pouco em linha com aquilo que eu falei antes, que é hoje essas empresas internacionais que são consumidoras desse tipo de serviço aqui para o Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, principalmente aqui, eu acho que está tão bem desenvolvido em termos de regulamentação, quais são os meios de pagamento que são mais acessíveis, que são mais utilizados pelo brasileiro, que fica mais fácil para eles diversificarem e não terem essa centralização. Então, quando a gente está falando do bundle, no nosso segmento eu não vejo mais bundle, eu vejo unbundle, que é, poxa, eu posso escolher o birô, eu me conecto direto a esse birô e escolho essa empresa que faz processamento de cartão, essa empresa faz um processamento ótimo de Pix e etc. Então, eu vejo que aqui tem uma descentralização e aí você precisa estar especializado, você precisa ser muito bom naquilo que você faz, porque estamos no meu segmento da fase do unbundle. Legal. Eu complementaria aqui, até para uma perspectiva do tema inovação, em que existem algumas teorias acadêmicas do ponto de vista de inovação que reforçam que para você ter inovação, às vezes setores regulados e restrições elas são importantes, porque elas forçam a criação, o surgimento de inovações, né? Colocando isso dentro do setor de serviço financeiro, tá? O setor de serviço financeiro tem uma vantagem de ele, por o fato de ter uma regulação há muitos anos, muito consolidada, e aqui no Brasil ela sempre foi uma regulação bastante forte, você de alguma forma criou um mecanismo em que as informações que sempre circularam para o regulador,
ou entre as entidades, ela sempre foi muito padronizada, organizada, criando conceitos de integração bastante fortes. Então, queira ou não, a cadeia se beneficiou, de certa forma, de já ter um acelerador que era uma estrutura básica, um padrão, um acelerador. Até por isso que o Open Finance no Brasil conseguiu evoluir mais rápido do que em outros países. A própria organização nossa, ela era mais central, mais forte, e isso favorece esse desenvolvimento. Então, de certa forma, né, e se pegar, por exemplo, a experiência do Reino Unido. O Reino Unido foi o primeiro país a colocar o conceito do Open Banking, a evolução do Open Banking para o Open Finance, em 2018. Os primeiros casos de uso realmente interessantes demoraram quase 3 anos para surgir, coisas que realmente impactam a vida das pessoas, criam soluções novas. As inovações, né, no setor de serviços financeiros são similares. A gente precisa ter conexão entre as entidades, ecossistemas que se conversam, padrões definidos, aspectos de segurança, e aí Shazam. Às vezes levam 1, 2, 3 anos e as soluções começam a emergir a partir disso. Então, acho que temos uma vantagem aqui que as fintechs do Brasil se beneficiam, é que é o fato de essa regulação ter criado um ecossistema mais padronizado, mais integrado. Só fazendo um paralelo dentro da mesma indústria, por exemplo, os seguros ele já tem uma estrutura de informação um pouco mais descentralizada, menos padronizada, e a gente começa a ver, por exemplo, por que um Open Finance entrar também no mundo de seguros, eles têm sido um desafio, porque você começa a entrar em cadeias que isso é menos padronizado. E olha que é uma indústria tão regulada quanto, uma indústria que também se serve de padrões importantes aqui do ponto de vista de acompanhamento central, mas isso favorece a inovação, apesar de parecer contrassenso de regulação, de tirar a inovação e ao contrário, às vezes ele na verdade favorece. Algumas teorias de inovação tendem a ir por essa linha de que ele é um ponto positivo. Tá? Então acho que a consolidação de informações, isso só traz benefícios e gera novas soluções. Mariana. Legal, eu queria até pegar essa sua fala e fazer uma conexão com o comentário seu anterior, que é que você está constantemente recebendo pedidos de opinião sobre como que o Brasil evolui tão rápido no PIX, Open Finance, etc. E aí até o Ricardo trouxe que nós temos um regulador que é muito pró-negócio, né, que incentiva. Isso é interessante porque eu era advogada antes de empreender e a gente sempre via que muitas vezes a regulação ela era reativa, né? Então o mercado vinha, inovava, testava, aí depois, percebendo essa necessidade de regulação, o regulador vinha e trazia, né, as normas de tudo aquilo. E agora não, a gente tem um regulador que ele inova, né? Ele traz as oportunidades da criação de novos negócios. Mas isso também bota uma pressão ainda maior, né, para você acompanhar as tendências, continuar evoluindo. E eu queria que vocês falassem, isso para vocês, né, isso é uma grande oportunidade ou também traz grandes desafios para continuar se diferenciando? Olha, Maria, acho que os dois, tá? Eu acho que eu vejo atualmente ele é uma oportunidade. Como eu comentei, eu comecei a trabalhar na indústria de pagamentos cross-border em 2009, então naquela época não existia uma regulamentação, então era trabalhar em cima de opinião legal, e andar sempre num caminho, será que está certo para onde eu estou indo, sabe? Então não é o melhor ambiente, claro que é um ambiente propício para você crescer e se destacar, porque não são todos que vão trabalhar em cima de opinião legal. Mas, uma vez que você tem um ambiente regulado, você sabe exatamente o que você está fazendo e a tua preocupação não é mais estou certo ou errado, você sabe o que tem que ser feito, né? Então, o ambiente regulado, ele é muito propício para que você não se preocupe com a parte regulatória, mas se preocupe com a inovação e desenvolvimento do teu negócio. Por outro lado, aonde ele é desafiador, né? Como eu comentei, nós somos uma instituição de pagamento autorizada já, a gente foi autorizado recentemente, agora em março desse ano. Então, é claro que ele traz desafios, né? Porque quando a gente está falando de um ambiente altamente regulado como é o nosso, a gente tem muitas normas, a gente tem muitos critérios. Então, se a empresa ela não está preparada e ela não está em condições de atender o regulador, isso também pode se tornar um desafio. Então, a gente sim obviamente, a gente teve uma consultoria bem relevante de um escritório também bem especialista aqui de São Paulo, mas a partir do momento que a gente foi autorizado, a gente falou, puxa, e agora, né? Agora estamos sentando na mesa dos adultos, como que funciona isso? E tem um monte de coisa que você tem que começar a fazer e tem que ser feito.
Então, eu acho que o desafio também é esse, sabe? Ele joga para os dois lados no nosso caso, mas se eu pudesse falar 2011 para 2023, falei, puxa, 2023, realmente a gente está num momento muito bom em termos de regulação de meios de pagamento e regulamentação de câmbio. Ricardo, acho que você está mais num momento de regulação, esclarecimento. Fazendo os paralelos, né? Mas eu acho que é um combo mesmo, porque se você olha a história de inovação, né? Porque você tem oportunidades e desafios. E no próprio sentido da inovação, porque se você pega o Pix, quando você teve todo o processo de desenvolvimento do Pix, o nível de engajamento do próprio ecossistema foi menor. Ele cresceu muito rápido, principalmente nessa fase inicial. Ele cresceu muito rápido conforme foi tendo resultado. Open Finance já teve um engajamento maior em todo esse momento de desenvolvimento inicial. Na hora que a gente pega o piloto do Real Digital, não teve espaço para todo mundo. Então, é uma super oportunidade. Mas olha como já começa a crescer o desafio. Você teve quase 140, 136 empresas que se candidataram. Eu acho que só 40 empresas estão dentro dos consórcios. Então, começa a ser desafiador também, porque você já tem que estar preparado até para pré-inovação. Mas eu acho que com isso, a economia ganha, o país ganha, todo o ecossistema ganha. Até pegando teu ponto, Ricardo, é curioso que até grandes entidades, algumas até bancos públicos que não conseguiram entrar na competição, e você vê que realmente não teve espaço para todo mundo, né? Como, por exemplo, na agenda do Real Digital. Eu acho que o tema ele é bastante oportuno, né? Porque a agenda do Banco Central, ela tem sido uma agenda bastante consistente, né? Mudanças de governo pouco mudaram a estratégia que o Banco Central tem ditado, né, do ponto de vista de regulação. E se a gente pensar, por exemplo, a lei estrutural que criou a figura da instituição de pagamento, as diferentes modalidades, é de 2012. Ela ganhou novos aspectos regulatórios, criou faixas a partir de 2015. E ela foi realmente estar aplicável no mercado do ponto de vista de ter um contingente grande de empresas explorando, achando negócio em 2018. Foram quase 6 anos em que saiu o marco legal até que realmente o mercado começasse a ver formas de explorar isso. Levou um tempo, né? Então, o Banco Central vinha num aspecto de muito mais criar o arcabouço regulatório e deixar o mercado, de certa forma, guiar a inovação. Ele mudou um pouco essa perspectiva quando no Pix ele passou a liderar a construção da plataforma, fez isso também no Open Finance, tem puxado as questões do Real Digital, de certa forma ele está puxando essa agenda para ela acelerar e essas inovações surgirem de forma mais rápida. Mas não é só a inovação por si, é a inovação que traz novos competidores. A agenda do Banco Central sempre foi essa. Aumentar essa possibilidade de ter outros players, diversificar um mercado que é muito concentrado em poucos players. Então a agenda sempre foi essa, a agenda sempre deu muito certo. Mas a gente não pode esquecer, isso é um negócio de reserva de valor. Todos nós queremos, como o Ricardo comentou, né? A gente não pensa no celular funcionando, a gente também não quer pensar no banco e estar preocupado se o meu dinheiro vai estar lá ou não, né? Como usuário final, todos nós queremos ter essa segurança. Então, na medida em que também as fintechs elas vão ganhando musculatura, elas vão se tornando relevantes nas suas operações, é natural que elas vão ter adições regulatórias constantes. E essa agenda regulatória nas fintechs, é natural que ela vai continuar crescendo e que as fintechs precisam ter aí e trazer o nível de segurança, o nível de conforto para a indústria, para o consumidor final. Então, acho que é um aspecto necessário, é um passo que o Banco Central já permitiu que as fintechs surgissem com menos regulação, mas à medida que elas ganham maturidade, é natural que o regulador vai puxar essa regulação para garantir a estabilidade e a segurança do cenário, porque senão, se a gente perder essa confiança, eu sempre brinquei que se 2 bancos digitais quebrarem, eles quebram todos os outros digitais, porque você quebrou a confiança chave nessas instituições. Ainda bem que essas entidades têm conseguido se manter bastante confiáveis, o regulador tem conseguido, por exemplo, criar a disciplina para essas entidades e o mercado tem conseguido surgir. A gente viu a divulgação recente do ranking dos bancos por número de correntistas. Os bancos tradicionais já começaram a perder espaço e novos players estão surgindo. Se a gente pensar o banco não só como uma plataforma de serviços bancários, mas como um ecossistema de serviços, esses players hoje estão mais bem posicionados que vários players tradicionais para explorar esse novo mercado.
Perfeito, pessoal. Bom, queria abrir para vocês fazerem as considerações finais. Se vocês têm alguma perspectiva, né, para os próximos meses. A gente está caminhando para o final aqui. Agradecer todo mundo, tá, pela participação, colocar a associação à disposição para quem tiver mais interesse em saber as nossas verticais de atuação, sobre as fintechs associadas, tá bom? Podem entrar no nosso site ou mesmo mandar uma mensagem aqui no nosso chat, depois a gente endereça individualmente. Vou começar aqui com o Willer. Legal. Bom, primeiro, agradecer toda a audiência, ao público aí que nos acompanhou nessa sessão. Agradecer também, obviamente, a parceria com a AB Fintechs, para que a gente possa construir essa pesquisa, a 5ª edição dessa pesquisa, e que para a gente é sempre um sucesso, porque ela traz informações relevantes. Acho que a pesquisa mais contínua e abrangente que a gente tem do segmento. Então, para a gente, como PwC, junto com a AB Fintechs, é uma honra poder trabalhar nisso, e eu, como coordenador esse ano, também me sinto honrado. Agradecer a Fernanda e o Ricardo aqui também pelas contribuições. O que eu faço de convite para o público acessem os materiais da pesquisa que vão estar disponíveis nos nossos canais, interajam conosco, a AB Fintechs, PwC, com os próprios palestrantes, se vocês tiverem dúvidas adicionais. Como PwC, para a gente é uma honra poder estar com um tema que é tão inovador e que está moldando a indústria financeira. Então, poder fazer a pesquisa e os vários aceleradores e ofertas que a PwC tem para esse segmento, para a gente também é uma satisfação poder aplicar isso e ver esse crescimento, esse amadurecimento do setor. Tá? Então, acho que fica o convite para o público para acessar os materiais, mas eu estou aí curioso para ouvir as perspectivas das fintechs. Obrigada Fintechs, PwC, foi um prazer estar aqui, Ricardo, foi um prazer estar do teu lado também. Público que assistiu a gente, leiam a pesquisa, acho que é bem interessante a gente saber, vocês saberem e a gente saber que a gente faz parte, né, de um todo e que tem uma tendência aí. Eu acho que esse ano ele continua sendo o ano da resiliência, foco e otimismo, né? Eu acho que a gente não pode perder o otimismo, a gente como empreendedor, a gente tem que sempre acreditar que puxa, vai dar certo, e às vezes, muitas vezes, fechar um pouco os olhos para o lado e tocar para frente. Acho que é um ano com foco, com resiliência, é um ano de fazer menos, mas fazer melhor. Então, acho que é muito trabalho duro, como sempre, como ano após ano, e buscar resultado. Acho que é atração e escalabilidade. Você estava falando, eu lembrei, a gente brinca às vezes que a profissão do empreendedor é ser otimista, né? Eu queria agradecer Mariana, Willer, Fernanda. Foi extremamente enriquecedor. A pesquisa é muito interessante, ela retrata muito do que a gente viveu. Eu acho que considerações finais, se aproximem e tenham muita familiaridade, principalmente com os temas a serem dominados, como blockchain, inteligência artificial, mas não morram de ansiedade por isso. Acho que é algo que tem que ser introduzido no seu dia a dia. Na dúvida, volta para o básico e responde qual o valor que você tá agregando, aquelas 3 perguntinhas. E precisando de que cara queira trocar sobre informações de real digital, o que a gente vê de perspectivas futuras para a nossa indústria, estamos super à disposição. Obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada, PwC, pela parceria já de 5 anos, 5 edições. Ficamos à disposição, pessoal. Muito obrigada. Acessem a pesquisa. A gente vai divulgar aqui o link para ela nos comentários. E um bom dia a todos.